Alô? Oi, gente, boa tarde. Eu sei que vocês já saíram da gravação aí da Rô, né, da aula de e vou deixar essa aulinha que eu já deixei uns vídeos, vou postar de novo, uns vídeos de uma professora falando sobre o bisturi elétrico e um vídeo mostrando o aparelho, já que a gente não vai ter aqui para mostrar, né? Então vocês estão vendo aí a pessoa segurando uma caneta, a caneta do bisturi elétrico, a caneta do eletrocautério, né? Vocês vão ver que o eletrocautério, ele tem a ponteira e a ponteira geralmente, né? A ponteira ela é jogada fora, né? Ou ela é esterilizada em alguns lugares, mas a caneta ela é usada em assim, várias cirurgias. Então, ela é esterilizada, limpa, essa ponteira é retirada, que é o que tem contato com o sangue, né? Para ser usada em outro procedimento. Hoje em dia, em cada sala cirúrgica, pode ser que tenha um bisturi elétrico, em alguns lugares, quando não tem, é um bisturi para cada duas salas, porque começou o corte, né, que é a primeira parte, o primeiro tempo cirúrgico, terminou o corte, ele pode ser retirado, a ponteira levada para a central de material, e o bisturi vai para uma outra sala. Então, isso é comum, isso pode acontecer. Em alguns centros cirúrgicos já tem um bisturi elétrico para cada sala cirúrgica, tá? Mas vamos lá conhecer um pouquinho dele, tá? Então, o que é a eletrocirurgia? É um processo de destruir os tecidos e coagular os vasos sanguíneos. Então, o bisturi, ao mesmo tempo que ele corta, ele faz a primeira etapa do, do tempo cirúrgico, que é a diérese, ele também faz a segunda etapa, que é a exerese, né? Então, ele faz as duas etapas, ele corta e cauteriza. Tanto que vocês vão ver no aparelho que ele tem dois botões. Ou você aumenta o corte, ou você aumenta a coagulação, tá? E aí, quem controla isso? Geralmente é o circulante. O circulante, a pedido do médico, ele vai falar: aumenta o corte, aumenta a coagulação, tá? Tem dois botões aqui que vocês estão vendo, ó, dois botões. Um geralmente é para aumentar o corte, o outro é para aumentar a coagulação, tá? Por que o circulante vai poder tocar aqui? Porque aqui não está estéreo e o médico está estéreo mexendo lá. A instrumentadora está estéreo mexendo no campo cirúrgico. Então, ele vai pedir ao instrumentador que faça essa manipulação do aparelho, tá? Então, o que faz o bisturi elétrico? Ele utiliza corrente elétrica, ele tem um gerador, isso aqui é um gerador, né? Então, ele faz, através de Joule de energia elétrica, a passagem de uma corrente, e essa corrente elétrica se transforma em energia térmica e faz o corte, né? E também faz a coagulação dos vasos sanguíneos, tá? Ao mesmo tempo que essa corrente elétrica passou pelo corpo, ela tem que sair, né? E é por isso que eu preciso de uma placa neutra ou uma placa aterradora, tá? Vocês vão ver o quanto isso é importante na atuação da assistência de enfermagem, do circulante, para não ocorrer o quê? Se essa placa não for bem colocada, o paciente pode sofrer o quê? Um choque elétrico, ou a equipe, né? Ou uma queimadura, porque essa energia ela tem que ser dispersada por algum lugar. Então, se ela não tiver, se a placa neutra ou aterradora não estiver bem instalada, o paciente pode sofrer uma queimadura. E isso é uma iatrogenia do centro cirúrgico que não pode acontecer, tá? Ao contrário do que se possa imaginar, existe um pouco de sangramento sim, só que ele fica reduzido quando a gente usa o bisturi elétrico. Importante que o paciente sempre tem que estar anestesiado, né? Além da anestesia, se faz bloqueios anestésicos locais, né, para evitar dor, né? Geralmente o paciente vai estar anestesiado. Vamos falar do quê? Onde que é contraindicado o uso do bisturi elétrico? Pacientes que são portadores de marca-passo cardíaco, porque a corrente elétrica pode desativar o marca-passo. Hoje em dia, até se usa, né? Porque se faz o controle, os marcapassos eles são hoje mais modernos, né? Eu posso fazer o controle, a mudança do marcapasso durante o procedimento cirúrgico, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque é uma corrente elétrica e eu uso, às vezes, gases que são altamente explosivos, como os gases óxido nitroso, oxigênio. Quem assiste Grey's Anatomy sabe que, né, do poder de explosão que esses gases podem ter. Então, por isso tem que tomar cuidado. O uso com ácido clorídrico, por conta da evaporação e da faísca poder causar uma explosão. Proximidade com tecido ósseo.
ulcerações, tecidos muito friáveis, não deve ser usado o bisturi elétrico por conta da frialdade, né? Pode ocasionar as lesões maiores, né? Tecidos inflamados ou pouco espessos, como a gente tem visto aí, ó, tá? Dá-se preferência daí ao uso do bisturi normal, sem bisturi elétrico, tá? Qual que é a assistência de enfermagem? Primeiro, testar o aparelho e ligar na tomada, ver se ele está funcionando. Selecionar o local que você vai colocar a placa, a gente vai falar, né, da placa, tá? Quanto mais perto do campo operatório, melhor, tá? Verifique sempre o posicionamento da placa, o reposicionamento. Vamos supor, durante o procedimento, vou precisar virar o paciente, mudar a posição. O paciente está fazendo uma cirurgia de coluna, mas ele vai precisar de enxerto. Vai virar o paciente durante o procedimento, vai manipular o paciente. Então, eu preciso tomar cuidado, né, com o posicionamento da placa. Forrar. Então, pensar que se tem energia, o paciente não pode encostar em metal. Então, forrar as partes metálicas da mesa. O paciente não deve entrar em contato com as partes metálicas, porque isso pode fazer com que ele leve um choque, tá? Evitar colocar sobre superfícies em proeminências ósseas e em lugares de muita gordura, porque elas não são boas condutoras, né? Verificar se o aparelho está desligado, ligar o equipamento no painel. Geralmente, os equipamentos, eles têm ou pedal para o médico mobilizar ou o circulante vai ter que fazer esse papel, tá? Ok? Vamos lá. O que mais? Conectar o eletrodo ao bisturi elétrico, ligar o fio terra, ajustar a intensidade do corte ou coagulação conforme a orientação do cirurgião, observar se tem interferências na sala, né, interferência eletromagnética, evitar que a placa mole, sangramento. Então, a placa ela tem que ficar próximo do sítio cirúrgico, mas ela também não pode ficar em cima, porque eu sei que vai ter sangramento, que eu vou jogar ali o antisséptico, então ela não pode ser molhada. Lembrar da incompatibilidade do eletrocautério com gases anestésicos, gases explosivos, né? Então, pensar que a gente tem que usar um sugador, porque a hora que eu corto vai ter evaporação do quê? Um odor forte, então eu tenho que sugar esse odor para evitar que fique um cheiro muito ruim na sala. A gente fala que fica um cheiro de galinha queimada quando você está depenando galinha. Então, isso é falta de um bom sugador para que fazer a retirada sugar também esse cheiro, esse odor, tá? Cuidados na colocação da placa. Aqui vocês estão vendo os locais onde a gente pode colocar a placa, que são locais onde não tem uma proeminência óssea muito, né? Não posso ter muito pelos, né? Então tem que ser próximo ao sítio cirúrgico, porém não pode ficar em cima do sítio cirúrgico por conta de molhar, do risco de sangrar, né? Então, tudo isso é importante que quem faça o circulante de sala junto ao cirurgião e ele vai verificar onde ele vai cortar, tudo direitinho para que possa fazer um bom posicionamento da placa, tá? Da placa aterradora, pensar que essa placa vai estar ligada ao aparelho também. Então, do monitor do bisturi elétrico, sai um fio que vai à caneta do bisturi e um fio que vai ser ligado à placa, que a gente já vai ver aqui, tá? Então, a intensidade do paciente local deve ser avaliada antes e depois da cirurgia, verificando os pontos de pressão. Não vou colocar em cima de proeminências ósseas, né? A placa dispersiva deve ser colocada só depois que o paciente já vai estar na posição definitiva. Eu já coloquei ele na mesa, eu já cobri as partes metálicas, o paciente não está encostando em nada metálico, né? A placa dispersiva deve ser colocada em área limpa, seca e sem pelos, tá? Deve ser colocado mais próximo do local da cirurgia e colocar a placa em ampla massa muscular, evitando proeminências ósseas, próteses metálicas e pontos de pressão, tá? Aqui acho que eu só estou repetindo. Aqui vocês estão vendo a placa. Olha o fio saindo da placa, né? Que vai estar ligado no monitor, né? Se tiver tecido escarificado, lesões, eu não devo colocar a placa, né? Evitar. Se precisar colocar gel, antigamente a placa ela era uma placa metálica mesmo. Hoje ela já é um adesivo, então ela já vem cheia de gel, tá? Mas há um tempo atrás, quando a placa era metálica, a gente tinha que embeber ela em gel, tipo gel de ultrassom, tá?
O contato deve ficar regular, homogêneo, permitir boa, então esse adesivo tem que estar bem colado. Observar que não haja deslocamento, né? Se o paciente começar, às vezes, a mobilizar, ele não pode ter fricção, porque isso pode fazer com que a placa se desloque, o paciente pode sofrer um choque ou uma queimadura, tá? Então, aqui estão as placas, hoje, né, os adesivos e os fios, tá? Então, ó, isso é super importante, a pele tem que estar limpa, seca, desengordurada, então a gente passa às vezes um álcool a 70 na pele, se é preciso eu faço a tricotomia, se o paciente tem muitos pelos, né? O contato da placa deve ficar regular, homogêneo, né? Os locais mais utilizados são a panturrilha, a face anterior ou posterior da coxa, procurar sempre o local mais próximo da cirurgia. Deve-se evitar colocar placas sobre áreas com muito pelo, com tecido escarificado, com lesões. Evitar o deslocamento da placa durante, se a gente for mobilizar o paciente durante o procedimento cirúrgico, tá? Evitar o contato do paciente com proeminências metálicas, por quê? Eu estou tratando de corrente elétrica. Se o paciente encosta numa corrente metálica, ele vai dissipar energia e pode fazer as pessoas tomarem choque ou o próprio paciente, né? Então, tomar cuidado com pacientes com marca-passo, que tem implantes, que tem placas metálicas, né? Então, eu vou colocar na panturrilha. Mas o paciente, né? Isso tem que ser conversado com o médico. O médico vai falar, não, ele tem uma placa na panturrilha. A gente tem que procurar outro lugar. Pode ser na outra. Tudo tem que ser conversado, né? Evitar o contato da pele com umidade, ela não pode estar molhada, essa placa, e observar a manutenção do funcionamento do aparelho, né? Então, se o médico fala assim, eu quero mais coagulação, não está coagulando, então esse aparelho tem que ser revisado, né? Esse aparelho, terminou a cirurgia, o médico falou, não está coagulando direito, então ele tem que ser mandado para manutenção, isso é responsabilidade do circulante, não posso deixar outra cirurgia começar se o aparelho de bisturi elétrico deu problema na cirurgia anterior, tá? Responsabilidade nossa, avisar o enfermeiro, pedir para que algum técnico olhe o aparelho antes de começar a outra cirurgia, tá? Bisturi elétrico é bem simples, né? Opa, desculpa. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? O local de colocação da placa, ela não pode ser em lugares que tem muita gordura, nem proeminência óssea, nem muito pelo. A pele tem que estar limpa, seca, desengordurada, a placa tem que estar bem aderida e o paciente não pode encostar em locais metálicos. Então, a mesa cirúrgica, vocês viram, ela é toda articulada e tem partes que são de metal. O corpo, a pele do paciente não pode encostar. Então, o que a gente faz? A gente envolve em tecido, a gente envolve as placas, as partes metálicas da mesa para que o paciente não encoste, né? Eu coloco coxins, faço o possível para que isso fique isolado e o paciente não encoste nessas regiões, tá? Fechamos? Bem tranquila a aula de hoje, né, gente? Então, a gente falando de bisturi elétrico e os cuidados de enfermagem com o bisturi elétrico. Vou deixar 2 videozinhos que eu já deixei, mas para vocês assistirem de novo. E a pedido aí do pessoal, mais uns videozinhos de cirurgia para vocês assistirem, ok? Um beijo para vocês. Eu resolvi gravar, eu ia passar isso, mas como amanhã vai ter aula já online, eu resolvi gravar para que vocês assistam depois, porque senão é muito tempo online e fica cansativo para todo mundo, né? Um beijão para vocês e eu estou à disposição. Sei que tem uma galera que está com dificuldade nos exercícios de fundamentos. Vocês podem mandem os exercícios para mim, que a gente coloca lá em monitoria, grava um videozinho e posta lá para vocês verem como é que faz, como é que resolve, que o importante é que vocês entendam, tá? Quando a gente faz uma regrinha de 3, a gente precisa entender o que nós estamos fazendo. É bem legal colocar assim, na primeira linha, o que eu tenho, na segunda linha, o que eu preciso. Eu resolvi falar isso agora, porque tem uma galerinha me pedindo ajuda, auxílio aí nos exercícios. Pode mandar, tá bom? Um abraço para vocês, até!